Glória a Deus. Meus irmãos, fizemos uma leitura desta noite, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 9 para o nosso deleite nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Só recapitulando a leitura pelo qual nós proferimos esta noite. E Jesus, passando adiante dali, via assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, esta é uma palavra fiel e verdadeira, onde Deus, Ele deixa bem claro na sua palavra, no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, Jesus teve uma meta, veio com uma meta neste mundo, e a meta dele foi ganhar almas, de salvar almas para o seu reino. Louvado seja o nosso Senhor. Veio na meta de libertar os oprimidos, que estava sendo ali pelo jugo, irmão, deste mundo. E Jesus, ele não passa na alfândega por acaso, irmãos. Eu sempre digo que quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus está no recinto, alguma coisa tem que acontecer. É interessante que Jesus, irmãos, tem momentos que muitos vão a Jesus, mas nesse caso deste homem chamado Mateus, homem publicano, onde pelos judeus é tido como traidor de Israel. Normalmente, irmãos, boa parte dos publicanos, dos cobradores de imposto, ele era judeu e trabalhava para o Império Romano, e Mateus era um deles, e por isso era tido por pessoas que realmente, eu digo assim, desprezou, deu as costas para Israel, ou seja, era tido como traidores. Aos fariseus, os saduceus e outras seitas judaicas lá, elas repugnaram, elas desfaziam dessa pessoa, desprezavam, ou seja, colocavam essa pessoa como se fosse um fruto podre, que não presta para nada, porque agora está servindo, se levantou-se contra Israel, contra o seu povo. Irmãos, oxalá se não for o Senhor na nossa vida. No dia de hoje a gente se depara com situações, muitas pessoas fazendo coisas distantes de Deus, mas se Deus pensasse como o homem pensa, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que Deus não é um homem. Deus é misericordioso, diferentemente do homem. Os fariseus, irmãos, Jesus chamava de sepulcro caiado. Muitas vezes parece ser bem reconhecido pelo povo. Eles nem lavavam os olhos para mostrar que estava em sacrifício, para mostrar que estava jejuando. Aí Jesus disse que é sacrifício de touro, sepulcro caiado. Está caiado ali, irmão. Parece que
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o homem publicano era Mateus. Deus viu no coração daquele homem, irmão, um diferencial. E Deus aprove a Deus que quis se utilizar, levantar Mateus para ser discípulo do Senhor. Depois vai ser chamado para o apostolado. Mateus, um homem que ninguém dava nada por ele. Talvez no dia de hoje, conjecturando aqui, Mateus vinha, de repente, esse trabalho pesado, ele fazia, cobrava imposto, talvez de casa, né? Algum lugar que ele ficava fixo. Mas ele, quando vinha, de repente, quando via os judeus, quando via Mateus, parece que eu estou vendo pelos olhos da fé aqui. Mateus via o judeu passar assim, saía do caminho, ia para o outro lado, para não passar perto de Mateus. E aquele homem, irmãos, talvez, irmãos, eu acredito, porque o homem tem sentimento. O homem, ele é sentimental. Aquele homem sentia um incômodo muito em seu interior. Ele tinha dinheiro, tinha posição para ser cobrador de imposto. Tem que ser uma pessoa realmente bastante talentosa, uma pessoa que entendia, irmão, muito bem de matemática para cobrar ali. Louvado seja o nome do Senhor. E foi utilizado aquele jovem para ali servir o Império Romano, mas para os judeus era tido como traidor. Imagine, irmão, seus pais, sua mãe, na vizinhança onde passava, talvez passava seu pai e sua mãe, alguém dizia assim: ali, o pai e a mãe daquele traidor. Quem? Não é Mateus? É o nome Mateus. Talvez seu pai e sua mãe talvez pudesse ser talvez até discriminado diante do que o filho era publicano, porque uma ocupação que ele aceitou do Império Romano para trabalhar para Roma, e os judeus digam que fosse traidor, porque ele estava apoiando a ideologia de Roma, de cobrar imposto. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, tudo tem a permissão de Deus, irmãos. Tudo tem a permissão de Deus. Porque achava que não era para cobrar imposto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e no dia de hoje não é diferente, não. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós compramos, taxa de imposto ali. Você está pagando tributo ali. Tudo pagando tributo. Né, irmãos? Tudo paga-se tributo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Mas, irmãos, é justo, irmãos. Ali, diante dos homens, é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certamente tentaram pegar Jesus numa situação, por aí só Jesus, os teus discípulos, ele come com as mãos, ele come e não lava as mãos, ele bota na boca, e também acha justo de não pagar o tributo, e fez uma pergunta a Jesus, meio assim de querer tentar Jesus: e é justo pagar tributo, imposto a César? Que diz tu, mestre? Jesus, olhando para aqueles homens acusadores, querendo pegar Jesus de algum ponto fraco, Jesus disse para aqueles homens, disse, o seu discípulo manda, em uma situação, uma passagem, onde seu discípulo pegar tal lugar, pescasse um peixe, Jesus às vezes dificulta a situação, viu, irmão? Pegasse o peixe, aí pegou o peixe, abriu o peixe, e dentro do peixe tinha uma moeda. Jesus mostra que ele é Deus, que ele conhece de tudo, sabe de tudo, vai aparecer dentro do peixe uma moeda. Como é que o peixe vai comer a moeda? Mas Deus faz assim, tem uma moeda dentro do peixe. Quando abre o peixe, aleluia, aí Jesus pergunta: quem está, de quem é essa face? De quem é essa imagem? Aí ele diz: é de César. Aí Jesus dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz: mas o que contamina o homem, respondendo a sua pergunta, não é o que entra pela boca
está no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eles, os escribas e fariseus, começaram a achar a cabeça ali, porque Jesus, irmãos, ele vai na ferida, Jesus, ele não tem arrumo, ele vai lá direto, mostra, aleluia, e agora Jesus, ele seleciona pessoas para fazer parte do apostolado, para ser discípulo bem próximo. E Jesus, irmãos, agora ele quer usar Mateus, cobrador de imposto. Os judeus não desprezavam, irmãos, aquilo que o mundo despreza, Jesus transforma, Jesus aceita, porque no versículo 3 é assim, porque eu não vim, por quê? Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. E quando Jesus chegou na alfândega, disse para Mateus: segue-me, irmãos. Aquela palavra Jesus está dizendo: sai desse teu estado e me acompanha, sai das trevas e vem para a luz. Irmão, imediatamente Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Em outras palavras, ele recebeu, ele obedeceu e foi perdoado os seus pecados, porque ouviu a voz do Mestre. Como é que está o seu ouvido diante de Deus? Será que você está atentando para essa palavra? Irmão, está escrito aqui nas Escrituras, não é em vão não, irmãos. Eu sempre digo, mais uma vez, vou dizer, a Bíblia, ela é atualizada, aleluia, ela é atual, ela nunca envelhece de geração a geração. A Bíblia diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não há de passar, porque ela é atual, irmãos. E nós não estamos nesta noite aqui queremos aparecer usando púlpitos ou microfone para falar o nome de Deus, achando que é melhor do que tudo. Não, irmão, estamos aqui pela misericórdia, porque Deus também, eu era um miserável, um desgraçado que perseguia o povo de Deus, e hoje Jesus me transformou, me levantou, deu banho no seu sangue, e hoje eu estou aqui glorificando o seu nome. É coisa gloriosa, irmãos, está na presença do Senhor. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, ele se alegra. Jesus disse: levanta-se e segue. Foi uma ordem imperativa: levanta e segue-me. Jesus estava chamando Mateus, irmãos, para ser discípulo dele. E nesta noite Jesus está dizendo para você: levanta e segue-me. Deus quer te usar com muito poder, com muita autoridade nesses dias. É você que Deus vai usar. É através da sua boca que almas e almas vão ser alcançadas para o reino de Deus. Aleluia! Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. E Mateus, irmãos, tinha um coração sincero naquele momento. Ele não seguiu Jesus com um segundo coração que nem Judas. Ele abriu mão da nobreza, do emprego, abriu mão de tudo para seguir o Messias, para seguir o Mestre, para seguir o Filho de Deus. E nesta noite, você está disposto a abrir mão? Aleluia! Abrir mão da sua vaidade, abrir mão de coisas que prendem aqui neste mundo, mas que você é apegado por ela, por amor a Cristo, para servir a Cristo, para andar com Cristo. Mateus abriu mão da profissão, abriu mão da posição, abriu mão de ali, irmãos, ganhava, acredito, ganhava um salário muito bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque outra passagem diz que outro publicano
mão sempre. E Mateus abriu mão, irmãos, para seguir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele estava na alfândega. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no momento, irmãos, que ele não esperava que Deus o visitasse. Deus naquele momento ia visitar Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é surpresa, irmão. Deus ele é surpresa na terra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando você pensa que Deus não está vendo, quando você pensa que não tem mais jeito, aí Deus chega bem pertinho de você e diz: levanta, aleluia, porque Deus não quer ver você ali caído, aleluia, derrotado, achando que não tem mais jeito, sendo desprezado, sendo rejeitado. Agora Jesus te chama para ter um nome, aleluia, para ser reconhecido. Jesus te chama para ser exaltado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ser glorificado na tua vida. E alguém vai ver e verás a glória de Deus na tua vida. Alguém vai ver a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus vai deixar um sinal. Deus vai deixar um sinal para mostrar que Deus é Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Diz que ele deixou um sinal ali em Jacó. Entre os tornozelos ali, o anjo ali do Senhor ali, deixou ali. Diz que quando Jacó ele saiu do vale do Jaboque, ele já não saiu como entrou no vale. Aleluia. E Deus quer falar com você no vale, viu? É no vale que Deus se manifesta, é no vale que Deus ele mostra, é no vale que Deus ele faz milagre, transformação. Aleluia. É no vale. No vale Deus vai falar contigo. No vale Deus vai transformar o teu. É no vale da Deus também trabalha com caráter. Jacó estava com caráter. Aí lá no vale Deus muda o caráter dele. Porque você pode mentir para todo mundo. Pode mentir para o seu patrão. Talvez você veio fazer uma entrega, você trabalha com o carro da empresa e de repente você vai para outro lugar, de repente depois foi naquele lugar. Não, tá patrão, encontrou porque eu encontrei um garrafamento, eu assim está travado. Você pode mentir para o seu patrão, você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para os seus pais, mas para Deus não. Para Deus vai perguntar quem é você, qual é o seu nome. Eu quero você querer mentir para Deus, porque Deus conhece o homem. Não adianta não, irmão. Não adianta homem se esconder dentro da face do Senhor. Deus perguntou, hoje perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que acho que tudo que está na Bíblia está puxado, não, irmão? Tudo é preciso, a palavra ela é atual. Irmão, tudo tem uma lógica, irmão. Quando o anjo do Senhor pergunta qual é o teu nome, sabe por quê, irmão? Porque antes ele mentiu para o pai dele. Ele disse que era Esaú. Aí agora Deus pergunta: qual é o teu nome? Agora eu quero ver mentir para Deus. Você pode mentir para o seu pai, mas para Deus não. Qual é o teu nome? Aleluia! Deus te conhece. Deus nesta noite está moldando o teu caráter. Deus nesta noite está te moldando. Deus nesta noite está te dando força para você sair erguido. Aleluia! Porque a palavra de Deus tem poder, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Qual é o teu nome nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Jacó, hoje é curando aqui, talvez
aquela pergunta que o anjo do Senhor, quando fala anjo guarda, é o próprio Jesus, que o anjo do Senhor ali pergunta a ele, diz, meu, conjecturando aqui, meu, começa a tremer, porque ele viu que ali foi Deus, né? Viu que era diferente ali. Meu, não, Deus está perguntando qual é o seu nome. Meu nome é Jacó. Ah, não é Esaú não? Certa vez ela perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, aí cai a ficha. 3 vezes. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. É isso que Jesus queria ouvir, tu sabe todas as coisas, se humilhar, não é falar da boca para fora, não. Porque Jesus conhece a tua estrutura. E Deus diz, apacenta os meus cordeiros. Deus renova a força de Pedro, Deus dá força a Pedro. Deus ali dá uma peseta assim espiritual. Como diz que quando no Pentecostes, quando ele começa a pregar, quase 3.000 almas é rendida ao Senhor através da pregação deste homem. Que o inimigo diz assim, não tem mais jeito para você. Já deu cabo da vida dele, cabo da tua vida. Tu mentisse, tu traísse, tu negasse, e o diabo faz assim, mano. Não tem mais jeito. Olha, eu quero te dizer, nesta noite há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. Não tem jeito, só não tem jeito para morte. E se Jesus quiser ressuscitar, a história é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro recebe força e diz que na segunda pregação dele, quase 5.000 almas é rendida, irmãos, através da pregação daquele homem. Quem era Pedro? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem Mateus, Jesus nem pergunta o nome dele. Sabe por quê, irmão? Jesus conhece, Jesus sabe todas as coisas, Jesus sabe a nossa fragilidade, Jesus sabe a nossa capacidade, e Deus quer usar essa sua capacidade, esse intelecto que você aprendeu, para usar na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para todo sempre. Se você é habilitada, né, na parte de medicina, Deus quer te usar, irmão, na medicina, tuas mãos, irmãos, para Deus fazer milagre, Deus fazer proeza, Deus fazer justiça, né? Diz que ele não veio, irmão, para os sãos. Ele não veio para os sãos, diz que ele veio para os pecadores, né? O justo, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores para o arrependimento. E nesta noite, ele, irmãos, ele te ama, ele tem um plano. Ele não perguntou se Mateus era publicano, não perguntou se Mateus cobrava, não perguntou nada disso, apenas Jesus chegou para Mateus e disse, segue. Irmãos, quando Jesus segue, já está perdoado. Já está perdoado o que você fez, porque Jesus ele te chamou. Só que tem o seguinte, quando Jesus ele disse, quando ele chama, né, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus, todos foram. Agora, depois que Jesus começa a passar o discipulado, a discipular cada um dos seus discípulos ali, para ser lá na frente, irmãos, apóstolo, para ser pescador de alma. Agora, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Agora ele está dando na hora para você ir. Antes tinha vindo a mim, a gente foi, mas depois que passa no processo assim, ide, é uma ordem. Paulo disse, novos receios que me conheceu, eu anuncio o evangelho, não tem de me gloriar, pois me cabe esta obrigação. Aí deixa bem claro assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim. E Jesus chamou Mateus, Jesus escolheu Mateus, aleluia. Ninguém ganhava com Mateus, mas Jesus deu a sua vida por amor também a Mateus, e nesta noite ele também deu a sua vida
quem prega bem, deixa de pregar. Não, esse não, o nosso estudo aqui, irmão, é de pregar o Evangelho. É que o Evangelho possa alcançar a tua alma, porque alcançou minha alma. Seria, irmão, muito egoísmo da minha parte. Seria como se fosse eu pegasse aquela palavra 3S: salvo, sentado e satisfeito. Tá bom, estou salvo, está satisfeito. Para que eu vou sair para o campo? Para que eu vou ganhar para ele? Não, vou ficar no meu cantinho, Jesus me salvou. Só que salvação, irmão, ela precisa de manutenção. Ela precisa de zelo. Ela precisa de você estar ali, irmão, ali colocando em prática. Você zelando toda vez ali, através da palavra, porque se não tiver a palavra, irmão, você pode perder. Alguém pode até dizer, irmão, a palavra não fala assim, né? Pode alguém até falar, uma vez salvo, só para frente. Pô, a Bíblia não diz assim, não. Tá certo? Judas também estava no meio da salvação, mas ele escolheu, tomou do rumo. A Bíblia não diz assim, não. Você tem que zelar. Deus disse para Daniel: tu, porém, meu filho, vai até o fim. E o propósito que Deus tem comigo e com você, que você não apenas comece bem, que apenas você comece a pregar, que apenas você comece a ganhar almas para o reino. Não. É que você vá até o fim. O cálice pode ser amargo, irmãos. O caminho pode ser estreito, mas o galardão é grande e é certo, em nome de Jesus. Porque a galardão é para aquele que teme e segue o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Era um homem cobrador, mas Jesus deu a palavra: segue. E ele, levantando-se, o seguiu. E você, nesta noite, você possa se levantar onde você esteja. Talvez você possa dizer: pai, pastor, não tenho força. O que eu fiz não tem mais jeito. Eu quero te dizer: tem jeito. Tem jeito. Jesus dá jeito nesta noite. Jesus muda quadro. Jesus muda circunstância. Ele não morreu em vão. Nós não estamos aqui neste momento, irmãos, falando de Jesus para você por falar, não estamos falando porque é o ir dele e dar de graça o que receber de graça. Era muito egoísta da minha parte de receber a salvação para mim, não compartilhar. Compartilhar a salvação. E nesta noite, ela está sendo compartilhada também com você. E se você nesta noite quiser fazer uma aliança com o Senhor, voltar para a casa paterna, dobre o seu joelho neste momento, confesse o Senhor como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele está perdoando os teus pecados, e o teu nome estará escrito no livro da vida, e vai depois e confirma. Jesus, ele vai e confirma ao sumo sacerdote: vá lá e faça parte de uma congregação onde tem compromisso alicerçado com a palavra, irmão. Alicerçado com a palavra, porque o compromisso da igreja, da Assembleia de Deus também tem que estar alicerçado com a palavra. E se não for, é em vão a nossa pregação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.